Boa noite, pessoal. Hoje iremos falar nessa live sobre cirurgia robótica. Eu tenho uma convidada especial, a Carla Campos. Ela já está se conectando aqui. Tudo bem, Camila, Mônica, Tamires? Oi, Carla, tudo bom? Oi, tudo bem? As pessoas já estão entrando na nossa live, estava apresentando aqui. Entrou Tamires, entrou a Lilica de Jesus. Muito legal. Então, a gente vai esperar dar 8 horas, né, Carla, para a gente poder Isso. começar. A cirurgia robótica hoje está no boom aí no mercado, então eu convidei essa celebridade, Carla Campos, coordenadora lá do grupo cirúrgico lá da São José, para falar um pouquinho sobre cirurgia. Obrigada pelo convite, Ivonete. É uma honra estar aqui com você. Oba! Jaque entrou, Jaque, um beijo! Vamos acenar aqui para Jaque. Volte logo, Jaque. O Helder. A Cris, a Aninha entrou também. Sai na prática, tá em todas com a gente. Muita gente legal. O Paulo tá aí, ó. Paulo de Paulo, Teresópolis. isso! Eu falei, não perca a live de Carlinha. Então, vamos embora. 8 horas. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre cirurgia robótica. A cirurgia robótica iniciou em 1999, né? Já tem bastante tempo de cirurgia robótica no Brasil, no mundo. Mas eu acho que tem uns 2, 3 anos que a cirurgia robótica começou a fazer um boom aqui no Rio de Janeiro, né, Carla? Ou tem mais tempo? Na verdade, tem 8 anos que a cirurgia robótica veio para o Brasil. O primeiro hospital no Rio de Janeiro a ter cirurgia robótica foi o INCA, há 8 anos atrás. Hoje a Intuitive, né, que é representada no Brasil pela Gastratner, ela é pioneira e única no mercado. A gente não tem ainda outra empresa com documentação regularizada no Brasil para poder oferecer esse serviço, então eles têm exclusividade no mercado. A gente já tem hoje no Brasil 75 robôs. O Rio de Janeiro, os hospitais de grande porte, a maioria já possui o sistema robótico. A Casa de Saúde São José é pioneira no sentido de que a gente adquiriu 2 consoles, isso é um diferencial competitivo aí no mercado. Então, não tem outro hospital que tenha isso ainda. A gente saiu na frente nesse sentido, a gente chegou aí um pouquinho depois dos outros hospitais, mas em contrapartida a gente está com a tecnologia mais nova da Intuitive no Brasil. Carla, me conta um pouquinho como é que foi a sua história dentro da robótica. Apresenta um pouquinho quem é Carla Campos, o que, é que você faz, seu currículo, um pouquinho sua história. Então, eu já sou coordenadora da parte cirúrgica na Casa de Saúde São José. Eu já estou na Casa de Saúde São José há 10 anos, a trajetória é longa, entrei como plantonista, fui a supervisão, coordenação, fui coordenadora da linha, quando a gente criou a linha de cuidado, eu era coordenadora da linha de cuidados cirúrgicos. Quando a gente mudou essa proposta de trabalho, eu continuei à frente dessa área da cirurgia. Então, quando a gente caminhou e evoluiu para adquirir esse programa para casa, assim como a robótica híbrida, tecnologias novas e avançadas no mercado, eu fui convidada para ser coordenadora do programa. Enfim, a coordenadora de enfermagem, que cuida da parte dos indicadores, de toda a proposta de agendamento, enfim, acompanhamento como um todo dessa linha do cuidado do paciente cirúrgico. Excelente, parabéns, Carla. Obrigada. Quais são as vantagens, então? Porque assim, por que eu devo escolher fazer uma cirurgia robótica do que uma cirurgia normal? Quais são as vantagens dessa cirurgia em Eu relação vou às começar, abertas? antes de falar das vantagens, eu vou falar de uma publicação de um escritor, ele é bioquímico, ele é russo, ele é um dos 3 maiores mestres em ficção científica no mundo, que em 1942 ele escreveu 3 leis referentes à robótica. A primeira lei, ele falava assim: o robô não pode ferir o ser humano, ou por omissão permitir que o ser humano sofra qualquer
sofra Tô algum mal. pegando. Uhum. A segunda lei, ele falou que o robô deve obedecer ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariam a primeira. E a terceira lei fala que o robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção entre em conflito com a primeira, não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então, em 1942, a gente já falava que o robô, com toda a sua tecnologia, precisava de um homem para manipular e que ele ia ajudar nesse sentido. Precisava ter integração do homem com o robô, né? Exatamente. E aí, na década de 90, os Estados Unidos estavam passando por guerras, enfim, e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um programa de cirurgia remota. E a ideia dele era que reduzir a exposição dos médicos deles e que os médicos pudessem, através na verdade, ele queria, através do computador, ele operassem os pacientes, as pessoas que estavam na guerra. Isso não deu muito certo, porque a transmissão ficava lenta e aí eles não conseguiram evoluir muito nesse sentido. Mas foi a partir daí, antes disso, a gente teve mais 3 pontos fortes com o desenvolvimento da robótica, mas a partir daí que a robótica realmente se fortaleceu e foi desenvolvida para chegar onde a gente está hoje, né? Excelente. Enfim, então, objetivando a excelência em saúde, a minimização dos riscos e tudo mais, o objetivo hoje da robótica é reduzir a dor. Por isso que é melhor fazer uma cirurgia robótica do que uma cirurgia convencional. O tempo de internação é menor. Ela vai para o CTI, Carla? Os pacientes até podem ir, mas provavelmente, muito comumente, eles vão para a unidade aberta, porque é uma cirurgia minimamente invasiva. A precisão dessa cirurgia é infinitamente maior. Por isso é muito usado em cirurgias oncológicas. O acesso ele é muito, em áreas muito difíceis, ele é preciso. Como o médico manipula isso através de um console, a precisão ela é indiscutível. Então, a evolução da cirurgia laparoscópica para uma cirurgia robótica, os tremores, o tempo de exaustão num campo, numa cirurgia oncológica grande, extensa, isso o cirurgião não tem. Então, ele fica sentado, operando, e os braços do robô são muito precisos. Tanto que, se tiver qualquer eventualidade, o robô ele para. Se ele entender que ele vai expor o paciente a um risco, o robô trava. Se o médico desencostar a cabeça do console, o robô também para. Isso tudo... São barreiras, né? Exatamente. Impedindo qualquer dano. Ao contrário de um cirurgião que fica 12 horas, sei lá, 10 horas numa endometriose em pé, numa cirurgia por vídeo... né, que a gente ainda faz, o tempo de exaustão dele, a precisão dele não vai ser tão fidedigna quanto num console de uma cirurgia robótica, entendeu? Entendi. Então, são os benefícios de uma cirurgia robótica. E assim, me fala, a gente fala muito, se fala muito do empoderamento da enfermagem dentro de uma cirurgia robótica, né? Todo mundo fala, até os médicos cirurgiões falam, que quem comanda a cirurgia robótica é o enfermeiro. Então me fala assim um pouquinho, Carla, qual é o papel do enfermeiro, do técnico, né? Da equipe em si, dentro dessa sala, e como é que é caracterizado esse empoderamento? Quando a gente começou com esse programa, a gente entendeu que ia ter que buscar esse profissional pronto, entre aspas, no mercado. Né? Porque, na verdade, é uma exigência da Intuitive que esse profissional seja habilitado por eles. A gente faz uma prova, uma certificação online, e depois você precisa passar por um processo de certificação em sala. Então, você aprende a manusear tudo aquilo que está dentro da sala. E aí a gente entendeu que precisava buscar esses profissionais habilitados no mercado, porque eles já tinham uma experiência e tudo mais. E qual foi a nossa surpresa? Eles realmente tinham muita experiência com o robô, mas eles tinham pouca experiência e domínio clínico. Então, assim, o pensamento... Com cuidado, né? Com exatamente. Cuidado. O pensamento clínico associado à ciência e tecnologia foram os nossos maiores desafios. Encontrar um profissional pronto, um profissional que tivesse esse somatório do clínico com a tecnologia foi muito difícil. Então, a gente encontrou profissionais, a gente desenvolve muito a parte clínica, porque eles vêm muito com a parte técnica pronta, o manuseio do robô,
dos equipamentos que essa sala utiliza, o conhecimento técnico com relação a essa pinça, limpeza, todo esse processo técnico, eles têm muito, mas não é que eles não tenham o domínio clínico, mas eles entenderam que o robô substituiria isso, e não. É o enfermeiro que vai estar nessa sala gerenciando esses riscos, o risco de queda, ajudar nesse posicionamento, tricotomizar esse paciente, ajudar nessa antisepsia. Então, o enfermeiro, ele assume toda a assistência desse paciente em sala operatória. A gente pode dizer que ele assume toda a SAI, né? Que é a Exatamente. sistematização, o processo ali, né? De enfermagem. Exatamente. Inclusive, a gente começou o processo de sistematização com esses pacientes da robótica, né? Uhum. Hoje, o enfermeiro de sala, ele faz a visita pré-operatória, e eu acho que eu já até fui à frente das suas perguntas, já fui falando, né? A gente criou uma rotina, uma metodologia de trabalho. Então, ele vai até o quarto desse paciente, e aí não focado só nos dados de cirurgia segura que já fazem parte dos nossos protocolos, e isso a gente não deixa de aplicar porque é uma cirurgia robótica, né? Ele faz uma visita... Eu virei aqui sem querer. Eu virei sem querer aqui. Então, ele faz uma visita e, inclusive, traça diagnósticos pré-operatórios que vão ser trabalhados e minimizados muitas vezes quando a gente admite esse paciente na sala, porque é o próprio enfermeiro quem encaminha esse paciente para a sala cirúrgica. É ele que recebe esse paciente, então isso traz conforto e segurança, porque ele reconhece toda aquela equipe que vai prestar assistência, não só o médico, o anestesista, com quem ele tem contato primeiramente, mas também o enfermeiro que vai encaminhar, recepcionar e, enfim, ele vai ficar ali da forma mais desprotegida possível, porque ele está despido, ele está, enfim, né, sem posse das suas vontades, digamos assim, né? Então, tá entregue, né, na mão da gente. Exatamente. Né? Então, isso traz muita segurança para o paciente. A Thaís está fazendo aqui uma pergunta para a gente, a Thaís Gomes, se toda cirurgia pode ser feita pela plataforma robótica. Todas as cirurgias ou existe algum rol de cirurgias que são específicos para a robótica? Então, existe um rol, são as cirurgias de uro, gineco, geral, e aí a gente fala de cirurgias oncológicas de uma maneira geral, bariátricas, do aparelho digestivo, colo retal, cabeça e pescoço e a torácica. São as cirurgias. Fora do Brasil já fazem outras especialidades, mas no Brasil ainda essas. Sendo que o nosso maior movimento hoje, a nível de Brasil mesmo, o nosso maior ganho foram nas cirurgias de urologia. Urologia. Pela precisão, pelos riscos mesmo, é uma área que opera muito por robótica. A Lilica de Jesus está falando que a cirurgia traz ainda, além da ergonomia, ela é realmente muito segura para o paciente, né? Sai na prática, está perguntando assim, lá na São José implantamos o SAEP para os pacientes de robótica. E aí você já contou um pouquinho como é que foi a experiência, acho que já respondeu um pouquinho para sair na prática, né? Só vendo aqui as perguntas do público, o Ictus Cord está dando parabéns pela iniciativa e pela entrevista. A Flavinha da Strat, né? A Flávia entrou também aqui. As pessoas estão dando parabéns. E o Ictus Cord está perguntando como a engenharia clínica participa da cirurgia robótica. Se você tem algum tipo de apoio, se tem a participação deles nessa cirurgia. Então, na verdade, a gente faz parte da nossa escala um técnico da engenharia clínica para todo o bloco cirúrgico. Então, a gente tem a participação efetiva, ele tem um checklist, ele tem algumas coisas para checar antes dessa cirurgia. Além disso, qualquer eventualidade que eu possa vir a ter, esse profissional fica disponibilizado dentro do centro cirúrgico, então a gente conta com todo o apoio dele. Em contrapartida, nesse treinamento, nesse in-service que a gente faz em sala, para a certificação da robótica, a gente aprende todo o manuseio, qualquer intercorrência que tenha. O robô ele é inteligente, ele fala para a gente aonde está o problema. Então, o enfermeiro tem autonomia, habilidade, ele é preparado para sanar esse problema. Por vezes, a engenharia clínica pode entrar se eu tiver um equipamento acessório, se eu tiver algum problema na rede de gases, no insuflador, mas no robô, de uma maneira geral, quem vai sanar esse problema vai ser o enfermeiro de sala.
Carla, quem compõe essa equipe de sala? Hoje a gente tem uma enfermeira e 2 técnicos dedicados, além de mim, que sou coordenadora da sala. Então, todos os cuidados, enfim, toda a parte de cirurgia segura, todos os riscos são gerenciados por eles, todo o apoio para a instrumentadora, todo o cuidado com o equipamento da robótica, com os instrumentais da robótica são feitos pela nossa enfermeira, a ótica exclusivamente pela enfermeira, as pinças pelos técnicos de enfermagem. Então, eles têm um papel extremamente ativo e importante, não só com a parte do gerenciamento ali dos equipamentos, dos testes pré e pós-operatórios, dos preenchimentos de documentos, mas também e principalmente da assistência. E assim, todo mundo pode fazer essa cirurgia ou não? Tem uma capacitação específica, tanto para o médico quanto para o enfermeiro, né? Você pode E explicar um pouquinho para a gente? o médico, ele também tem uma certificação online. Ele precisa fazer essa certificação online. Depois dessa certificação, ele tem 40 horas aula para assistir, para fazer. Então, a gente tem um robô, a gente tem uma sala com console, na verdade, com robô não, com console de treinamento, o Mimic. Então, o médico fica ali, nas primeiras horas, ele fica acompanhado pela nossa consultora de vendas da empresa, e é ela quem dá as primeiras instruções. A partir do momento que ela identifica que ele está pronto, ela libera para o treinamento junto comigo. Então, sou eu que acompanho todo o restante das horas desse cirurgião. E aí, quando ele está pronto para a prova, ele faz uma prova, é um dia inteiro de certificamento. Antes disso, ele faz um in-service, como o enfermeiro tem, ele tem, só que voltado para a prática dele. Então, ele passa por todo o processo em sala, simulando mesmo uma cirurgia. E a partir daí é marcada a prova que ele faz. Hoje a gente tem a certificação já no Brasil, no Rio de Janeiro, no caso, exceto para cabeça e pescoço, que o médico ainda precisa ir para Atlanta. Mas todas as outras especialidades a gente já consegue habilitar esse cirurgião no Rio. Então, ele faz essa certificação, é um dia inteiro de provas e testes, e, enfim, no IRCAD, que fica na Barra. E a partir daí ele recebe um certificado e ele está, entre aspas, apto a operar. Quando ele está apto para operar, ele precisa que um cirurgião habilitado acompanhe ele em até 10 procedimentos. Vai A gente depender fala que é da... o procto, né? Exatamente, um procto. Uhum. E aí a gente tem proctoria para cirurgia geral, para urológica, para cabeça e pescoço, enfim, são médicos que já estão aí certificados há bastante tempo no mercado, que a Casa de Saúde São José convidou, e assim como outros hospitais fazem, convida esses cirurgiões para assumirem a proctoria das especialidades e aí habilitar esses cirurgiões. No mínimo, são 10 procedimentos acompanhado pelo proctor, e aí o proctor avalia a independência, digamos assim, desse cirurgião. A partir daí, ele pode passar a operar sozinho, e aí não mais com a presença do proctor. O Entendi. processo de certificação do médico é um pouquinho mais complexo. Demorar. E o do Demora. enfermeiro, ele precisa ter só aquela certificação para manuseio do robô, não é isso? Isso, do enfermeiro a gente faz uma certificação online também, e depois um in-service em sala com a consultora também de vendas que acompanha a gente. É ela quem vai dar o ok, vai A validar a nossa é a gente. Flavinha, que está aqui na live, né? Exatamente. É a Flávia que habilita a gente para estar apto para manusear esse robô. E para a coordenação da robótica, a Intuitive oferece um curso também, que é uma habilitação voltada para os coordenadores de robótica. E aí, para eles irem para esse curso, eles têm que estar devidamente certificados. Excelente. O Flávio Bandeira está dando parabéns, a Eliane também. A Bruna Késia, que é a nossa supervisora lá do Supervisor. Centro Cirúrgico, ela, na próxima live com a Bruna Késia, hein, gente? SAEP, Centro Cirúrgico. Ela está perguntando aqui, qual foi o seu maior desafio na implantação desse programa? O meu maior desafio foi recrutar esses enfermeiros e ainda o caminho desse pensamento crítico, entendeu? Clínico. O entendimento deles para assumir essa assistência, esse cuidado. Eu falo que o mais fácil nessa sala é mexer no robô, entendeu? O robô, ele fala comigo, ele faz aquilo que eu direciono ele para Ele é fazer. didático, né? Exatamente. Então, assim, essa é a parte, digamos, mais fácil.
o difícil, o desafio é entender a patologia desse paciente, associar os cuidados que a gente vai ter, desde a entrada desse paciente, posicionamento cirúrgico, a prevenção de trombose, a questão da hipotermia, que é muito importante na sala, a tricotomia segura, o tempo do antibiótico profilático e o repique, entendeu? Então, assim, a participação, o engajamento, o entendimento de que o papel deles é fundamental nesse processo também, isso faz muita diferença. Um outro desafio é o cuidado desse instrumental, porque, de uma maneira geral, nas cirurgias tradicionais ou videolaparoscópicas, as convencionais, quem cuida do instrumental em sala é o técnico de enfermagem. Então ele tem um papel muito, muito importante, né? Exatamente. Então, e o enfermeiro cuidando dessa ótica, contando a vida dessas pinças dentro de sala, entendeu? Ele assumir isso como papel dele também é desafiador. Eles muitas vezes têm essa dificuldade porque tradicionalmente quem cuidava era o técnico, entendeu? E hoje essa é uma responsabilidade que é dele. Isso implica em vidas em vidas de pinça para outros procedimentos. Então, tem um impacto assistencial e financeiro, o envolvimento do enfermeiro, o empoderamento dele dentro de sala cirúrgica é o maior desafio. E também, eu ouso dizer que é o que traz, na verdade, assim, o que fideliza essa equipe, entendeu? A gente teve muito retorno das equipes médicas e a gente teve muito sucesso na implantação, no volume de cirurgias, por conta dessa equipe solidificada, empoderada, assumindo com essa modelo assistência. assistencial também. Exatamente, com um modelo que ampara, que dá norte, que diz o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, porque isso faz a diferença e faz com que os médicos voltem. Eles elogiam muito a participação e a presença dessa equipe em sala, a atuação do profissional em sala. A Excelente. Vou ler aqui alguns disponibilidade em comentários. 24 horas. Oi? Vou ler aqui alguns comentários. A Tatiana Tá Justino bom. está dando parabéns para você. Os nossos pacientes oncológicos agradecem com muito orgulho. O Adalto está falando que é excelente live. A Bruna está falando que está fazendo algumas perguntas que a gente já até respondeu sobre o papel do enfermeiro. A Gisele está fazendo uma pergunta aqui para você, Carla. Gisele Carvalho, nossa coordenadora lá também. Quais são os principais cuidados na CME, né, no tratamento dessas pinças, porque nas cirurgias robóticas, que são extremamente delicadas? A gente não pode esquecer da CME, né? Não, jamais. Eu ia até falar, a Inês está aqui. Ela está até perguntando, ó, qual o papel da CME nesse cenário. O CME é fundamental nesse cenário. Ele já começa quando a gente vai preparar essa sala, então ele tem extremamente, ele é fundamental nesse processo porque é ele quem vai montar o kit para essa cirurgia. Então é ele quem vai disponibilizar essas pinças, as pinças específicas por procedimento, o que a gente vai estar usando, o que a gente não vai estar usando. Ele é responsável por identificar e sanar qualquer problema que a gente venha a ter com esse instrumental. Ele avalia esse instrumental antes de preparar. O enfermeiro do CME, ele lava essa ótica. Isso não é designado para nenhum técnico. Então, é ele quem cuida do processo de limpeza dessa ótica e desses instrumentais. A gente tem lavadora exclusiva, tem um processo de osmose reversa para o cuidado com essas pinças. São pinças delicadas, caras. A Tamires e a equipe dela lá tem uma atuação importantíssima nesse processo. Não, sim, a Tamires foi uma pessoa que ajudou a gente muito, né, Carla? Exatamente. Nesse processo. Não só na limpeza, no preparo, mas também na gestão desses instrumentais para disponibilizar para as salas. Então, uma das etapas do processo de cirurgia segura é o sign-in, e o CME tem atual e importante participação nisso, que é garantir esses instrumentais em sala e em condições de uso, né? E assim, a CME também, ela sofre bastante, porque como o enfermeiro de sala teve muita dificuldade para entender o papel dele no controle das vidas dessa pinça, no encaminhamento dessa pinça, na entrega, na ausência de um enfermeiro do CME, é ele quem assume esse cuidado. Então, o CME apoia muito nesse sentido, treina, orienta, enfim, está sempre muito presente com as enfermeiras de sala. Excelente. A Natália, ela trabalha com a gente na semi-intensiva, Natália Kropp. Ela está perguntando, e tem tudo a ver com a CME também. Como é que é as taxas de infecção na cirurgia robótica? É alto, é baixo? A gente
tem um índice bom? Então, hoje a gente não tem uma taxa de infecção ainda nas nossas cirurgias robóticas. A gente ainda não teve Tá nenhum caso. zerado, né? Graças, né? Exatamente. Mas a gente garante algumas coisas. A gente faz controle de hipotermia, a gente usa manta térmica para todas as salas, a gente garante a tricotomia segura, o controle e o processo de esterilização e rastreabilidade dessas cargas, lote, validade no processo de CME, registro disso tudo a gente faz. Então a gente tem um processo muito amarrado, muito estruturado. A cirurgia robótica historicamente tem uma taxa de infecção alta, mas porque são muitos aparatos em sala, os braços do robô precisam ser devidamente Muito detalhe para prestar atenção. vestidos. Exatamente. É um processo que, para preparar esse paciente na sala, o material fica muito tempo exposto, então isso é um risco. Se você não tiver muito cuidado, garantir todas as barreiras, fazer o passo a passo corretinho, realmente isso implica nos resultados finais. Mas a gente, graças a Deus, não tem. Parabéns. Eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta da Rejane, também da Renata Gadelha. As duas fizeram a mesma pergunta. Essas operadoras já estão cobertas, se essas cirurgias já estão cobertas pelas operadoras. Como é que é a sua vivência com relação a isso? Então, a ANS ainda não reconhece a cirurgia robótica, então elas não são pagas pelas operadoras. A robótica ela é paga como cirurgia videolaparoscópica. E porque, digamos assim, né, não por origem, mas a base talvez seja a mesma, então elas não são pagas. Quem entrou agora, Carla, está dando parabéns, doutor Hélio Calabria, que trabalha lá com a Legal. gente. Coordenador médico. É. Então a gente não tem esse retorno da operadora. Mas assim, a cirurgia robótica, como ela reduz o tempo de internação do paciente, como ela reduz os riscos de alguma complicação, o risco de sangramento é menor, a possibilidade desse paciente ir para uma terapia intensiva ou semi-intensiva é menor. Esse paciente, ele sai de uma próstata, de uma nefrec parcial e vai para a unidade aberta, e em 2 dias ele tem alta hospitalar. Então, isso tudo é uma vantagem comercial. Então, mesmo que a gente não receba, a gente tem esses benefícios financeiros, né, compensados pela qualidade e excelência na terapêutica, entendeu? Na proposta Entendi. cirúrgica. O Icto Cordes aqui falou que eu sou o professor Lélio, coordenador de uma pós-graduação em engenharia clínica, e temos um módulo sobre cirurgia robótica, bem como um módulo de avaliação de tecnologias em saúde. Portas abertas para você, tá, Carla? Fez um convite aqui. Parabéns. Obrigada. O pessoal aqui está dando parabéns, orgulho em pertencer. A enfermeira Eliette também está falando que realmente é desafiador a interação de uma equipe entrosada e qualificada na cirurgia robótica. E tinha uma pergunta aqui bem interessante que eu estou procurando aqui para fazer para você, que é qual o intervalo entre as cirurgias? Tem algum cuidado diferenciado entre uma cirurgia robótica para outra? Qual o intervalo? Se existe algum cuidado diferenciado? Não, os cuidados que a gente tem são os mesmos para uma outra cirurgia. A gente tem o processo. Claro, essa sala demanda um pouco mais de trabalho porque tem robô, 2 consoles, o equipamento precisa ser limpo, mas assim como todas as outras salas, a gente faz limpeza terminal e, enfim, a estação anestésica é limpa, a mesa, entra toda uma equipe, isso tudo. O instrumental é contado, toda etapa de cirurgia segura no sign-out é feita. A partir daí, todo o processo de limpeza é o mesmo. A gente garante esse processo de limpeza. Inclusive, isso é um ponto positivo da equipe. A gente tem um tempo de giro de sala bom, rápido, e com isso a gente consegue fazer até 3 e, quem sabe, 4 robóticas num dia. No dia, né? Exatamente. Porque a O gente Vinícius, tem a equipe inteirada. O Vinícius Moraes está perguntando para a gente se a São José certifica o enfermeiro como especialista em robótica também. Não. Só quem Não? Não. A gente tem... Hoje, o cirurgião ele vai poder ser certificado pelo conselho, eles ainda estão vendo de que forma que isso vai acontecer. Isso não vai ser mais uma exclusividade da Intuitive. Mas, com relação à cirurgia robótica, existem alguns cursos de pós-graduação, mas que não são reconhecidos e validados pela Intuitive. Você precisa ser
certificado pela Intuitive para poder manusear o robô. Entendi. Então, Carla, e agora? A gente está vivendo nesse mundo de pandemia, né? Coronavírus, e está todo mundo se falando assim de cancelamento de cirurgias, retorna a cirurgias, não retorna a cirurgias. As cirurgias robóticas, a gente trabalha muito com câncer, né? Como é fazer uma cirurgia robótica nesse momento do Covid-19? é desafiador, porque realmente os pacientes estão com receio, com medo. O risco desse. Alguns estudos estão mostrando aí pra gente que o risco desse paciente evoluir para um quadro de pneumonia é grande. Mas com relação à qualidade assistencial, a gente tem trabalhado para garantir que esse paciente entre num modelo mais seguro. Então, a gente trabalha como se todo paciente fosse suspeito. Então, a gente usa todos os EPIs necessários, os filtros, a questão do selo d'água para saída para o pneu peritônio, para saída Aham. desse ar, para a gente não ter essas partículas, essas gotículas no ambiente. A gente tem uma limpeza terminal nessa sala, a gente tem pressão positiva, a equipe entra paramentada, PFF2 para todo mundo, face shield, capote impermeável, o fluxo de Tem um encaminhamento desse fluxo diferenciado também do paciente, né? exatamente. Uhum. O modelo Covid-Free, que muitas vezes que as pessoas estão lançando aí no mercado, eu acho que isso vai ser bem desafiador, a não ser que a gente teste o paciente antes dele entrar. E isso, acho que a nível de Brasil, não vai ser tão possível, porque a gente não tem nem testes, né, chegando aí para todo mundo. Então, eu não sei se algum hospital vai conseguir evoluir para esse perfil. Testar com 72 horas, 48 horas, isso não garante que esse paciente não vai entrar positivo ou, né, ou não. Porque a gente tem que garantir é o fluxo, né? De Exatamente, entrada no pré e pós-operatório, né? Pré, exatamente. Então, pós e intra. exatamente. Então, é a separação desse paciente cirúrgico, do clínico, do paciente residente, é ter um fluxo de encaminhamento separado, um elevador dedicado, um processo de limpeza desse elevador diferenciado, é ter sala dedicada para ele, como a gente já tem, ter todo esse suporte de EPI e de processos, né, de limpeza, enfim, de assistência que garantam segurança para o paciente, para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, entendeu? Então, eu acho que é um processo redondo que vai garantir que esse paciente entre e saia sem nenhuma, enfim, Uhum. eventualidade, né? Verdade. A equipe aqui dos suprimentos, a Fernanda Cássio, do OPME, a Eliane Neves, tá? É da logística. E a Fernanda está falando aqui que a equipe do OPME está bem entrosada com a equipe de enfermagem, né? Você podia falar, é um papel muito importante também a equipe de OPME, né, Carla, para É gente. verdade. Na verdade, eles têm papel fundamental porque sem eles a gente não vai ter os insumos necessários para essa cirurgia, a questão do OPME, os materiais especiais. Então, a gente tem todo um fluxo de acompanhamento dessas cirurgias robóticas. Todos os procedimentos agendados, a gente tem o acompanhamento direto da equipe do OPME. Então, a equipe do OPME garante a chegada desse material, né, antes da cirurgia. Enfim, é o abastecimento mesmo, é uma etapa do processo de cirurgia segura, é sign-in, entendeu? Eles têm atual e fundamental importância nesse, assim como o CME, nesse Uhum. processo, e a interação com essa equipe é muito boa. A gente está finalizando já, né? Já estamos nos 31 minutos. As pessoas estão aqui dando parabéns. Carla Cíntia, que trabalhou com a gente lá na São José, nutricionista, está dando parabéns. Legal. O, ali é a Eliane de Jesus também, a Bruna. E tem gente perguntando aqui no nosso chat se você faz consultoria nesse tema, se você já está fazendo, se você pretende, como é que as pessoas entram em contato com você. O pessoal está perguntando. Então, eu não fiz, enfim, ainda não surgiu, não foi algo programado ainda. Mas você Mas está se precisando, aprofundando nesse assunto, né? exatamente, mas precisando, podem me acionar. Se tiver alguma dúvida, mandem perguntas, pode fazer contato que eu estou aí para somar.
Porque der e vier, né, Ideia. Carla? Então, assim, só para a gente finalizar, uma última pergunta, né, que a gente acabou passando, mas assim, tem cuidados específicos para o pós-operatório para esse tipo de paciente que faz a cirurgia robótica? Ou é o cuidado normal, já inerente à patologia mesmo? É o cuidado normal, de acordo com o procedimento, de acordo com a patologia. É... E é um cuidado mais rápido, né? Porque esse paciente fica muito pouco tempo com a gente mesmo, entendeu? É um paciente que sai mais redondinho. Enfim, a recuperação é muito rápida. Inclusive, cirurgias torácicas, a gente vê a evolução, assim, muito boa, entendeu? O retorno desses pacientes, dessas equipes, tem sido muito bom, entendeu? A gente A, Re- não... A nossa realidade não é a complicação da cirurgia robótica, entendeu? É o sucesso. a Rejane Cristina dos Santos está falando assim, é fantástico ouvir a Carla Campos falar de uma prática tão segura para o cliente e garantia da minimização dos riscos. Parabéns, Carla. A Natasha também entrou aqui, Obrigada. está dando parabéns. As pessoas ficaram muito felizes e acho que é um assunto que a gente tem ouvido bastante, mas as pessoas não param para discutir isso, né? Em congresso. A gente vê muito congresso médico, com foco no procedimento cirúrgico. Eu acho que aí tem um caminho para a gente aqui da enfermagem, a gente fazer workshops, né? Programas, lives, cursos online sobre a cirurgia robótica, trazer mesmo o papel, o empoderamento do enfermeiro. Eu tenho procurado trazer toda semana um tema, às vezes relacionado para o coach, às vezes relacionado para a enfermagem. Porque eu vejo que a enfermagem tem um campo, um leque de atuação. E às vezes eu vejo algumas pessoas infelizes trabalhando no plantão, em uma área que não gosta, e nem sabe o leque de oportunidades que a enfermagem tem, né, cara? A É enfermagem verdade. pode trabalhar em tantos, né? Eu fiz uma live no mês passado sobre acupuntura, aromaterapia. Então, a enfermagem vai muito além das portas do hospital. Gostei muito da live, você falou muito bem sobre a cirurgia robótica. Acho que é um tema que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida, têm um pouco de medo, né, de entrar na sala da robótica. Como é que entra? Parabéns, você falou com muita clareza. E se você quiser deixar um recado aí de despedida para o pessoal. É, eu quero deixar parabéns para minha equipe do Centro Cirúrgico, do CME, para a Bruna, Tamires, as minhas enfermeiras, os técnicos dessa sala. É uma equipe muito madura, é, Sim, é muito uma equipe orgulho. É mais exatamente, na prática. é, exatamente isso. É uma equipe que está virando referência no mercado. Os médicos claro, a gente tem oportunidade de melhoria, mas os médicos elogiam muito, elogiam em outros hospitais, as pessoas estão buscando saber o que a gente está fazendo de tão diferente lá. E eu acho que é exatamente isso: é empoderamento, é pensamento clínico, associado a toda essa tecnologia, buscar estudar, se empoderar daquilo que está fazendo. É motivar essa equipe, engajar eles nessas práticas, nas boas práticas, trazer conhecimento para essa equipe, entendeu? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Obrigada, Carla. Eu vou deixar essa live salva nos stories e também no meu canal lá do YouTube, que é o Tech Serve Coach. Então, quem perdeu, quem entrou agora e perdeu essa grande entrevista com Carla Campos, vai ficar lá salvo 24 horas no Instagram, mas está lá no canal do YouTube. Um beijo, Carla. Obrigada pela Beijo. presença.